Salve, salve galera, professor Washington na área. Espero que você esteja bem. E nós vamos dar prosseguimento em mais uma aula tem por título Baixa Idade Média, dando continuidade à época feudal, tá bom? Então você, desde já, pegue logo o seu caderno para você fazer as suas anotações aí, para você estar estudando. E deixa logo aí o teu joinha, o teu gostei, se inscreva no canal, coloca lá, ativa lá o sininho para você receber toda semana esta aula gravada para que você possa estar fazendo o Enem e, se Deus quiser, você ser aprovado, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aí. Baixa Idade Média, professor Acho na área. Olha só, um assunto relevante para você estar indo para a prova e estudar um pouquinho é sobre o papel da mulher na Baixa Idade Média, ou então na Idade Média como um todo. O que você vai ter? Destaquei aqui três pontos importantes: social, igreja e a mulher comum. Socialmente, ela não tinha valor explícito, ou seja, a mulher ela não aparecia na sociedade. Havia um certo desprezo pela figura, pela imagem da mulher. Ela só servia o quê? Para procriação e para cuidar dos afazeres domésticos. Olha só, que coisa chata, né? E aqui questão da igreja, a mulher ela vai ter um valor secundário. Por quê? Porque quando você fala de igreja, você lembra da teoria teocêntrica, Deus no centro de tudo. E quando você lembra de teocentrismo, você lembra de teologia, estudo de Deus. E quando você lembra de teologia, lembra da Bíblia. E se lembra da Bíblia, lembra do livro de Gênesis. E no livro de Gênesis conta a criação. Então, quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Então, por isso, a mulher tem um valor secundário, tá bom? E a mulher invisível. A mulher invisível, coloquei aqui para você. Vou até marcar aqui, ó, com a minha canetinha para você entender. Ó. Mulher comum. Marque isso aí. Mulher comum era invisível na sociedade. Mas vem cá, a mulher do rei, a rainha, era uma pessoa comum? Era invisível? As filhas do rei, era invisível? Um pouquinho, mas nem tanto quanto o camponês, quanto a mulher, quanto a filha do camponês. A filha ou a esposa, a mulher do nobre, da alta burguesia. Lembra que nesse período você vai ter a burguesia e do século X, século XII em diante, você vai ter uma diferença da burguesia entre a alta burguesia e a baixa burguesia. Então, nesse fator, você tem que interpretar como vem na tua prova, tá bom? Então, a alta burguesia são aqueles comerciantes que conseguiram ter ascensão econômica, tá? Então, a mulher aí, ela vai ter um certo destaque, tá bom? E a mulher comum é a mulher do camponês, tá certo? Na fase de expansão, você vai ter aí, na fase de expansão, século XI, século XIII, tá? Nesse período, você vai ter um crescimento, perdão, uma diminuição dos índices de mortalidade. Lembra que antes a mortalidade era muito alta devido a diversos fatores. Mas por que esse índice de mortalidade ele vai cair? Primeiro porque você vai ter aqui novas técnicas agrícolas. E nessas novas técnicas agrícolas, ou seja, nessas invenções, que foi principalmente para a área da agricultura, o que você vai ter? A criação do arado de ferro, o moinho hidráulico, né, a passagem do rio, a ferradura e a rotação de culturas. Tudo isso vai propiciar o quê? A aceleração na produção. Então, se eu tenho uma maior produção, uma maior produtividade no campo, eu vou ter mais o quê? Mais produtos, mais alimento. E aí, na minha colheita sendo boa, satisfatória, vai proporcionar um excedente. E as pessoas vão se alimentar muito mais. E com mais alimento, uma alimentação mais, digamos assim, mais balanceada, eles podendo comer mais, o que vai acontecer? Vão ter mais saúde. E aí, essa questão da mortalidade vai diminuir, porque poucas pessoas irão falecer por conta de uma questão nutricional, por falta de nutrição, tá bom? O que mais? Renascimento comercial.
Lembra que eu falei para você, novas técnicas, aí você vai ter agora um excedente, e esse excedente vai o quê? Vai proporcionar o quê? A abertura, reabertura do comércio, o renascimento do comércio. Você vai ter aqui atividades monetárias por causa do comércio. Você vai ter a moeda, banco, letras de câmbio, empréstimos a juros. Esse empréstimos a juros vai dar o surgimento de um novo personagem, tá bom? Então, essa fase do século XI, esse período do século XI até o século XIII, é a fase de expansão, tá bom? Anote aí, tá? Vamos lá. Olha só, aqui nessa imagem, que geralmente aparece no Enem. Acredito que esse ano não venha, porque ela cai bastante. Mas se vier, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber, olha, 1, 2, 3, 4. Olha só, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, 3 vezes 4, 12. Vai simbolizar o quê? Os 12 meses do ano. E você vai perceber aqui nesses desenhos, você vai perceber principalmente a noção do tempo. 12 meses, né? O ano tem 12 meses, você vai ver o tempo cronológico e também o tempo que da natureza. Lembrando aqui que ele está no campo, então preste bem atenção. Se vier mais uma vez, já matou a charada. Olha só. O que você vai ter aqui? Novas as invenções tecnológicas, tecnologia, estudo da técnica, de como fazer alguma coisa. Então, as pessoas naquele período começaram a desenvolver novas técnicas, principalmente a do arado. Você vai ter aqui, ó, nesta imagem, que é muito interessante para nós, o que você vai ter? Olha, o desenvolvimento do arado. E esse arado, ele vai ser puxado aqui por um animal. E uma pessoa vai estar aqui, ó, direcionando, tá? E não vai ser preciso outra pessoa. Ou seja, eu tenho aqui um instrumento de trabalho que vai arar a terra muito mais rápido, porque é puxado por um animal, uso só uma pessoa, e você vai ver aqui um outro camponês, uma outra pessoa, fazendo o quê? Ele está jogando, ó, as sementes, né, para o plantio. Enquanto que uma pessoa vai arar a terra, a outra pessoa vai jogar, vai semear, né, semear na terra. Ou seja, olha a velocidade, né, bem diferente. E se vier essa imagem para você, você tem que explorar essa imagem ao máximo, porque o Enem é isso, ele explora as imagens. O que você vai ver aqui? Ó? Uma pessoa, tá? E ela está com um objeto aqui, um arco e flecha. Então, se você parar para observar, essa terra pertence a quem? Lembra que nós falamos no vídeo anterior? Manso senhorial do senhor, manso servil do servo e manso comum. Já que esses camponeses, esses servos estão trabalhando aqui, esse manso pertence a quem? Exatamente, ao senhor feudal. Manso servil, manso senhorial. Manso servil é do servo, né? Perdão. Então aí você vai ter o manso senhorial, tá bom? Aqui nessa outra imagem, você vai ver aqui outras pessoas trabalhando. Aqui você vai ter um outro objeto interessante também, olha só. Esse objeto aqui, ó, não sei se dá para ver, deixa eu passar a minha canetinha para cá, para não atrapalhar, tá? Olha só, você vai ter aqui esse outro objeto, que também é um arado, e pode vir na tua prova com um nomezinho específico. Eu vou digitar aqui para você, porque é um nomezinho mais específico, tá? Para não te atrapalhar. Você vai anotar aí, ó, rua. Até em vermelho, tá? Beleza? Anota aí, tá bom? Anota aí, charrua. Pode vir com este nome para você. Qual a diferença da charrua para o arado? O arado você vê que ele tem uma outra estrutura. A charrua, ela já é feita, olha, tudo isso aqui é madeira e aqui um ferro, né? Pontiagudo, que ele vai cortar a terra, ele vai riscar a terra. Qual seria a diferença? Aqui eu preciso de uma pessoa para poder dar o direcionamento, porque ele vai ficar assim, ó. Ele não tem equilíbrio, então essa pessoa vai dar equilíbrio. E eu preciso de uma segunda pessoa bem aqui, ó, não está aparecendo, mas de uma segunda pessoa para quê?
para dar o direcionamento ao animal, ou um cavalo, ou então um boi, e ele vai dar o direcionamento. Ou seja, eu preciso de 2 pessoas na charrua. Já no arado, eu preciso só de uma pessoa. Qual é o melhor? Aqui, o arado, porque eu preciso só de uma mão de obra, só uma pessoa e só um cavalo, tá bom? Olha só. E aqui, essa imagem dá uma característica também de que é uma terra pertencente ao manso servil. Aqui, como nós falamos, manso senhorial. Beleza? Ok. Vou passar para cá de novo, tá bom? E vamos dar prosseguimento. Olha só, aqui como era feito antigamente, você também tem os servos que aravam a terra através da pá e da enxada. Lembrando para você, não esqueçam que eles pagavam também, lembra que eles pagavam impostos, tá? Para utilizar essas ferramentas. Tudo que está aí de ferramenta, eles pagavam uma tributação, beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. Olha só, lembra que nós falamos da fase da expansão. Então, nessa imagem, eu vou me relocar para cá, olha só. Nessa imagem, não perde o foco não. Nessa imagem você vai ver uma feira daquele período. E olha só que interessante, você vai ver diversos personagens. Você vai ver aqui, ó, pessoas escolhendo a imagem, você vai ter que fazer a sua leitura. Então, olha só, aqui tem, obviamente, o quê? Um personagem que está vendendo, olha, os produtos lá do campo, lá da sua terra. Lembrando que esses produtos que eram vendidos eram os excedentes, devido lá às técnicas agrícolas melhorarem, eles estudando as técnicas e desenvolvendo novas técnicas, você vai ver aí o quê? Os excedentes. Então, eles vendiam nas feiras, e essas feiras ficavam próximas, muitas vezes próximo do feudo, muitas vezes no feudo, tá? E diversos locais se localizavam essas feiras. Então, você vai ver aí, olha, você vai ver aqui ó, agora tecido, ó. Olha só o desenvolvimento aqui. Tecido, comercialização de tecido. Aqui você vai ver queijo, aqui você vai ver utensílios ó, de barro. Enfim, você vai ver uma gama de elementos sendo vendidos aqui. Então, tome muito cuidado quando vier na tua prova, porque o Enem gosta de utilizar muito essas imagens para confundir vocês, tá bom? Agora essa aqui, olha só o que nós temos. Vou passar para cá de novo, tá? Vou ficar para lá e para cá, né? Mas esquenta a tua cabeça não, tá? Olha só, o que nós temos aqui? Uma outra feira. E você vai ver aqui um outro personagem, tá? Olha só o personagem que eu quero que você destaque aí. Esse personagem aqui, ó. Eu vou colocar até a canetinha aqui de branco, ó. Olha aí. Este personagem. Quem é este personagem? Olha só, vê aqui que aqui tem um instrumento. Ó. Que instrumento é esse? Uma balança. E essa balança vai pesar alguma coisa. Ele está pesando o quê? Aqui, ó, moedas. E este personagem aqui está fazendo o quê? A conversão das moedas. É agora, nesse momento, que vai surgir um personagem chamado banqueiro, que é esse personagem que ficava na mesa, sentado num banco, e aí vinha aqui um outro personagem fazer a compra na feira de algum produto. Ó, você está vendo aqui, ó, outros produtos sendo descarregados, ó, barris aqui, e ele vai fazer a compra. Só que você, não sei se você lembra, deve lembrar com certeza da aula passada, que eu falei da descentralização econômica, territorial, social, política, do feudo, no período do território, no período feudal. E nessa descentralização, cada feudo tinha sua moeda. A moeda era de prata, era de ouro, mas cada moeda tinha uma configuração diferenciada. E o que se fazia naquele período? Tinha que fazer a conversão dessa moeda para poder comprar. E esse banqueiro que está bem aqui, esse personagem que eu marquei para você, ele fazia essa conversão, ou seja, o câmbio. O que é o câmbio? A compra e venda de moedas. Então, o que ele fazia? Ele fazia essa conversão, claro, ele ficava com uma pequena porcentagem, não era de graça, e assim, este personagem aqui, este comerciante, ele poderia sair para fazer as suas compras, ou seus pagamentos, tá? Por isso, que nesse momento vai surgir
este personagem chamado aí banqueiro. Aí você vai ter as letras de câmbio, você vai ter os empréstimos, você vai ter o surgimento da burguesia também, tá? Olha só, o que mais que nós temos aí? Nós temos o seguinte, pessoal, olha só, nós temos o desenvolvimento das cidades. Lembra que nós temos o campo, agora com a questão do excedente da produção, vai se formar as cidades. Nessa formação das cidades, você vai ter problemas. Qual é um dos problemas que você vai ter aqui? Ó? Primeiro problema é a questão da higiene. As cidades fediam. Não pense você que vai para a Itália, vai não sei para onde, né? Vai para França, Paris. Hoje são belíssimas. Você tem os melhores perfumes, são os franceses. Mas naquele período as cidades eram fedorentas. Por quê? Porque não tinha uma política de higienização. Não tinha uma política pública para isso. Então as pessoas cortavam o animal para a carne e as vísceras, se não fosse aproveitada, jogava ali debaixo, né, do seu tabuleiro, jogava ali no chão. E ali ficava aquele fedor, né? Aquele quando muitas vezes estava de putrefação e aí juntava ratos, outros animais. Então era muito fedorento. Então essa falta de higiene vai proporcionar outros problemas, tá? Quais são os problemas? Aqui, ó. Problemas de saúde, tá bom? Que a gente vai falar mais à frente, porque isso aí gerou muitos problemas para a população, tá? Inclusive, só lembrando aqui para você, as cidades, devido ao seu fedor, principalmente Paris, franceses, desenvolveram o quê? O perfume. E o perfume, as pessoas dizem que os melhores perfumes são os franceses, porque esse perfume era para disfarçar o fedor das cidades. Olha que interessante. Por isso que os melhores perfumes são os franceses, tá bom? O que mais? Vai ter nesse momento o surgimento da burguesia. Lembra aí que você vai ter os burgos, e nos burgos aconteciam essas feiras, e do burgo saiu burguês, que eram pequenas cidades, pequenos vilarejos, eles moravam em locais apertados, uma casa era grudada na outra, as cidades eram estreitas, ruas, então era uma condição bem complicada no início. Aqui vai ter o surgimento da burguesia, e mais à frente você vai ter a alta burguesia, te liga aí alta burguesia e baixa burguesia, tá bom? Vamos ver. Vai surgir um movimento comunal, que é a emancipação das cidades. Muitas cidades, elas começaram muitas vezes dentro dos feudos, e elas vão pedir essa emancipação. Por que essa emancipação? Para não pagar tributo ao senhor feudal. Então essa emancipação era interessante para deixar de pagar tributo, tá? E com o crescimento da cidade, você vai ter uma maior organização aqui, as corporações de ofício. O ofício, naquele período, se traduzir para o tempo de hoje, se chama trabalho. Então, a corporação dos trabalhos. Então, precisava ter uma organização. Você vai ter diversos ofícios. Você vai ter metalurgia, você vai, que é o que naquele período era o famoso ferreiro. Você vai ter o marceneiro, o carpinteiro. Você vai ter o oleiro. Você vai ter diversos segmentos aí de trabalho, de ofícios, que tinham que ser organizados na cidade, tá bom? E com isso vai surgir as guildas, né? As guildas são o quê? Corporações dos burgueses. Os burgueses vão começar também a se organizar na cidade. E com a organização dos burgueses, você vai ter as ansas, ou ransas, né? Aí, esse vocabulário como você quer. O importante é que você acerte na prova, tá bom? Eu chamo de ransas, tá bom? Associações mercantis das cidades. Note bem que tudo isso, a cidade ela vai se tornar algo mais complexo com o passar do tempo. Haverá certas necessidades por causa dessa complexidade da cidade, tá bom? Vamos lá. Olha essa figura aqui, se vier na tua prova. Quem são esses personagens? Você vai ter que observar que esses personagens, né, eles têm aqui algumas características interessantes. Olha só, você está vendo aqui uma balança, ó. Tá vendo aqui? Cadê? Isso aqui, ó, bem fininho, ó. Uma balança, ó, tá?
uma balança, e ele está pegando aqui, olha, diversas moedas e pesando aqui, talvez fazendo uma conversão, que é a questão do câmbio. E você vai ver que esse burguês, né, esse banqueiro, que muitos banqueiros também eram burgueses, tá? Esse banqueiro, ele é diferenciado, ele tinha uma certa condição social a mais. Por quê? Porque você vai perceber pela sua vestimenta. Olha só, aqui a sua vestimenta, os seus utensílios aqui, ó, espelho, que custava muito caro naquela época. Olha só a vestimenta da sua esposa, ó, diferenciada, o olhar, a pele da sua esposa, a limpeza da pele da sua esposa. Você vai ver que ela está aqui com um livro, ó, e esse livro tem aqui um desenho e ela com certeza sabia ler e escrever. Então não era qualquer pessoa que saberia ler e escrever naquele período, principalmente mulher. Você se lembra do papel secundário da mulher. Aqui, olha, outros artefatos que você vai perceber aqui. Então, você vai entender que não era uma pessoa, como eu posso dizer, de baixos recursos financeiros, tá bom? Era uma pessoa diferenciada na sociedade, tá? Analise isso bem. Vamos lá. Qual é o pensamento da burguesia? Qual era? O lucro. É aí que vai surgir algo interessante. Veja só, qual era o pensamento da burguesia. Mas aparece quem? A igreja. E a igreja, ela vai ter uma certa desavença com esse personagem. Por quê? Olha só. O que a igreja vai dizer? Que o lucro excessivo era pecado. E qual pecado? Anote aí, usura. Com S, mas tu sabe, tá bom? Era usura. A usura era pecado, entendeu? Então a igreja condenava a atitude de muitos burgueses, porque eles queriam um lucro exorbitante. E a igreja condenava. Mas se você parar para observar, por que a igreja condenava? Eles pagavam algum tipo de tributo. Qual é o tributo pago do nobre à igreja? Era o dízimo, 10%. E esses burgueses aqui, a maioria deles, eles não pagavam, não eram tão fiéis no dízimo assim. Por isso que a igreja ficava chateada. E também a igreja, ela tinha uma relação com quem? Com a nobreza. E você se lembra anteriormente que eu falei para você que eles pediram a sua emancipação, assim, um movimento de emancipação das cidades, para não pagar a tributação para quem? Para o nobre. Então, o nobre não recebendo o tributo, ele fica chateado. E se ele não recebe tributo, ele não paga o dízimo para a igreja fica chateada. Então, por isso, a igreja vai criar essa argumentação da usura sendo o quê? Pecado. Tá? Isso é um entendimento sobre a história nesse período, tá bom, gente? Isso aqui é uma disputa pelo poder. Então, entenda muito bem isso, tá? Olha só, e é nesse período que eu coloco para você aqui, Gênesis do capitalismo. Para muitos autores da história, é aqui que surge o capitalismo. Porque qual é a premissa? Qual é a parte principal do capitalismo? Por que nós somos capitalistas? Algumas pessoas, né? Por que a pessoa é capitalista? Porque ela só pensa o quê? No lucro. Ela quer ter o quê? Lucro. Ninguém vai montar um comércio, uma loja, para fazer filantropia, para dar as coisas de graça. Serviço voluntário, jamais. Quer ter o que? Lucro. Então, muitos autores vão dizer que aqui, neste momento, vai surgir o pensamento capitalista. Beleza?